Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o evangelista Jabes e nós vamos para a nossa aula de teologia e eu quero orar com vocês antes de nós iniciarmos a nossa aula. Nós vamos estudar a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Filipenses. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a ti em oração, te pedindo, Senhor, ó meu Pai, que o Senhor nos dê graça, entendimento, sabedoria para compreender as verdades inseridas nessa carta, para que possamos, meu Pai, ó Deus Santo, ser exortados, edificados, fortalecidos, meu Pai, motivados por esta carta, para que a alegria do Senhor possa estar todos os dias em nosso coração, porque na verdade, meu Pai, nós não se alegramos com as coisas que temos, mas pela pessoa que nós temos, que é o Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos pelo teu sacrifício vicário e substitutivo na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Senhor, a todos os dias, meu Pai, se alegrar, Senhor, te louvar, meu Pai, e te bendizer, meu Pai, mesmo diante das aflições, das provações que vier a nós, ó Deus. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos e amados irmãos, como eu disse para os irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a epístola que Paulo escreveu à igreja de Filipos, tá? É a carta da alegria superabundante. Então essa carta é a carta da alegria. Paulo escreve esta carta quando ele estava preso em Roma. Os irmãos já têm esse conhecimento por causa da outra carta que nós ensinamos, a carta aos Efésios. Paulo vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém, vai para Cesareia, da Cesareia ele apela para Roma, e então ele vai até Roma, naquele navio, acontece o naufrágio, eles são salvos ali, e eles vão para a ilha de Malta, ali nadando, o Senhor opera grandes maravilhas à ilha de Malta, e eles vão, posteriormente, eles encaminham Paulo e os demais prisioneiros para Roma, e então Paulo é preso em Roma numa prisão domiciliar, e agora Paulo está ali preso, e nesta ocasião Paulo tem a oportunidade de pregar o evangelho para diversos, diversos guardas, né, da guarda pretoriana, guarda real do próprio imperador romano. Então Paulo tem essa oportunidade de pregar para vários desses guardas, e muitos deles se convertem, e pelo qual nós aprendemos até na carta que ele sauda os que são na casa de César. Amém, meus amados irmãos? Então, quando Paulo é preso na sua primeira prisão em Roma, é cerca aí, na sua postilha está 55 a 60, tem outros que pensam que é de 62 até 64 antes do incêndio de Roma, como eu já disse para vocês, na primeira prisão de Paulo em Roma. O destinatário é os irmãos de Filipos, tá? Está inserido no capítulo de número 1, destinatário, e essa é a carta da alegria. O tema da carta é a carta da alegria. Qual é o conteúdo dessa carta? Primeiramente, eu quero destacar para os irmãos a cidade de Filipos. Ela tem esse nome porque é derivado do próprio Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande, que inaugurou essa cidade, um grande guerreiro, e ele inaugura essa cidade. Tá? Ele era um grego, né? E ele inaugurou esta cidade. E posteriormente, quando Roma toma ali, e ela passa a ser uma província, uma colônia de Roma, né? A cidade colônia de Roma, e ela pertencia à Macedônia, tá? Então ela estava ali na região da Europa. Paulo inaugura esta igreja na ocasião da sua segunda viagem missionária, quando Paulo vai no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos para a sua segunda viagem missionária. Ele queria levar que Barnabé fosse com ele, mas Barnabé queria levar João Marcos. Logo, Paulo não quis que João Marcos viesse com ele na segunda viagem missionária, porque na primeira viagem missionária ele abandonou a Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Então eles abandonam ali, e como João Marcos abandona, então Paulo ele vai partir com Silas. E quando Paulo parte com Silas, ele vai agora pregar o evangelho na primeira cidade que Paulo vai fundar a igreja na Europa, que é a cidade de Filipos. Quando ele chega na cidade de Filipos, ele ganha uma mulher para Jesus, que é uma mulher chamada Lídia, que era asiática, que era de Tiatira, e era comerciante, e era vendedora de púrpura. Então você vê que era uma mulher que era da alta sociedade, uma mulher asiática e tal, e ele ganha ela para Jesus. Ele expulsa o demônio daquela menina adivinhadora, e posteriormente ele é preso
né? Porque os seus senhores não tiveram mais lucro, e então ele vai para o cárcere, e quando ele vai para o cárcere, ali eles estavam orando e cantando hinos a Deus. À meia-noite houve-se um terremoto, as prisões se abalaram, tremeram, abriram as prisões de todos, e o carcereiro queria dar cabo da sua vida, e eles pregam para o carcereiro, e agora o carcereiro também é salvo. Então ali vai começar a primeira igreja que o apóstolo Paulo plantou na Europa. E posteriormente a isso ele vai para a sua terceira viagem missionária, vai para Jerusalém, de Jerusalém ele é preso e vai para Roma como prisioneiro. E de Roma ele escreve essa carta quando Epafrodito vai da igreja de Filipos trazendo uma oferta, uma dádiva para Paulo, que está preso na sua prisão domiciliar, ali numa casa alugada, e ele é guardado por soldados romanos, então ele vai entregar uma dádiva, uma oferta pelo qual a igreja de Filipos ofertou para o ministério de Paulo. Essa é a segunda oferta generosa que a igreja de Filipos oferta para o ministério de Paulo. É interessante notar que Epafrodito, nessa ocasião, ele ficou muito doente. E Paulo, ele se recupera. Quando Paulo, ele se recupera, Paulo, ele escreve essa carta, a carta da alegria. Por 16 vezes, mais ou menos, aparece a palavra alegria, ou regozijai-vos. E ele é o portador dessa carta, Epafrodito, então vai levar essa carta de volta como agradecimento por essa oferta e também por com algumas exortações. Amém? Então, essa igreja vai ser inaugurada nessa ocasião, né? Também, nas cartas de prisões que foram escritas, carta de Éfeso, a carta dos Filipenses, a carta dos Colossenses e a carta a Filemon, na primeira viagem, né? Na primeira prisão que Paulo ele foi preso, ele escreve essas 4 cartas. A razão que Paulo escreveu, Epafrodito vai ter com ele na prisão, e então ele escreve essa carta para agradecer aos irmãos pelaquela segunda oferta, que foi muito generosa tal, e o Senhor abençoe. Então tem 3 razões principais. Primeiro é motivar a igreja, né, dar um motivo para a igreja, levantar a igreja aí. Segundo lugar é combater os falsos doutores, capítulo número 3. Em terceiro lugar é exortar acerca de alguns desacordos e algumas uniões que estavam acontecendo na igreja. Há um motivo triplo também dessa carta. Em primeiro lugar é agradecer a dádiva que recebera, como um recibo que ele vai dar aos irmãos. Em segundo lugar, é relatar sobre a situação atual, como ele estava vivendo, e que aquilo tudo que aconteceu com ele, qual o resultado que trouxe. Em terceiro lugar, encorajá-los a alegrar-se no Senhor. Amém? Esses são os 3 motivos. Agora eu quero compartilhar com os irmãos 3 esboços, amém? Como a gente sempre faz na aula, eu quero compartilhar com os irmãos 3 esboços para maior conhecimento. O primeiro esboço é o esboço que está inserido aí na tua apostila, que é, em primeiro lugar, a introdução, que vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 11. Segundo lugar, as notícias quanto ao próprio apóstolo. Então ele vai dar as próprias notícias do que está acontecendo com ele ali, enquanto ele está preso, que vai do capítulo 1, do 12 até o versículo 26. Em terceiro lugar, exortações para uma vida digna do Evangelho de Cristo, que vai do capítulo 1, versículo 27 até o capítulo de número 2 e versículo de número 30, tá? E em quarto lugar, a exortação quanto aos falsos obreiros, está no capítulo de número 3, e em quinto lugar, né, exortações especiais, que é o capítulo de número 4, versículo do 1 ao 9, e em sexto lugar, os agradecimentos que o Paulo faz à igreja por aquelas dádivas, né, pelo aquele sustento, pela aquela ajuda econômica que a igreja deu, está no capítulo de número 4. Amém? O segundo esboço, eu tirei esse segundo esboço do livro, esse livro aqui até, meus irmãos, eu até aconselho para os irmãos adquirir, tá? Através da Bíblia. Ele simplifica toda a Bíblia, ele traz um resumo sobre toda a Bíblia, uma síntese também sobre toda a Bíblia, e é excelente livro. Eu deixo essa indicação para os amados irmãos através da Bíblia. Amém? Então, o primeiro esboço que eu tirei através da Bíblia é a situação, em primeiro lugar, né, o capítulo 1, a situação e o trabalho de Paulo em Roma, o que Paulo estava fazendo em Roma e qual é a situação que ele se encontrava. O capítulo de número 2 3 exemplos de abnegação. E o capítulo de número 3, advertências contra o erro. E capítulo de número 4 são as exortações finais. Amém? Lógico que no livro tem muito mais conteúdo, aqui é só uma síntese. Amém? E o terceiro esboço foi eu que fiz, muito simples, mas é para compartilhar com os irmãos, para que os irmãos tenham mais conhecimento. Então, em primeiro lugar,
Paulo fala acerca da oração. Né? Em primeiro lugar, ele fala de uma oração, ele faz uma oração para os irmãos de Filipos e ele deseja vê-los. Tá? E em segundo lugar, ele vai dizer que as prisões dele, isso do capítulo 1, contribuíram para o crescimento do evangelho, para o proveito do evangelho. Porque ali, os que guardavam ele, era a guarda pretoriana, a maior, a mais top de Roma, que era do próprio imperador. Então ele evangelizou, ganhou muitos soldados para Cristo, e esses soldados frequentavam a casa de César, a casa do próprio imperador. Então você imagina quantos que eles ganharam ali também, se multiplicaram, né? Então as prisões contribuíram para o evangelho. A igreja estava triste porque Paulo estava preso, mas Paulo estava alegre e exorta a igreja que está livre para poder se alegrar, porque as prisões que ele sofria é para o melhor proveito do evangelho, para o crescimento do evangelho, contribuíram para o crescimento do evangelho. E isso motivaram os irmãos também, ficaram sabendo acerca disso, e muitos falaram da palavra do Senhor ousadamente. Então, desde o diabo pensou que ia parar Paulo porque ele estava pregando o evangelho, e agora o povo prende Paulo, e Paulo agora prega dentro da prisão e tem um grande resultado. E o povo que está fora desse temer, não, eles ganham mais força e são mais motivados para pregar o evangelho. Também no capítulo número 1, fazendo a coisa certa de maneira certa, né? Fazendo a coisa certa com a motivação certa. Por quê? Porque alguns pegaram por vanglória, outros pegaram por fama, outros pegaram por ciúmes, mas Paulo ele diz que não importa, né? Eles estão pregando, eles vão ter com Deus acerca disso. Porém, o importante é que o evangelho seja pregado, né? E ele também fala que morrer é lucro, viver é ganho, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo e viver é cada vez mais desfrutar das bênçãos espirituais pelos quais nós estamos aqui na terra, mas também multiplicar e ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Amém? O capítulo de número 2 fala de uma vanglória, que muitos estavam ali, eles faziam as coisas promovendo seus próprios nomes, e aí Paulo vai dar 3 exemplos de humildade. Em primeiro lugar, ele dá o exemplo de Cristo, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo em forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que o Senhor o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome acima de todo nome, e para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o maior exemplo de humildade é do próprio Jesus. Os homens querem ser grandes, os homens grandes querem ser reis, reis querem ser deuses, mas o próprio Deus, ele se fez homem para morrer por mim, por você, ele se humilhou, veio aqui à terra, aquele que é rico se fez pobre, aquele que é o pão da vida teve fome, aquele que é a água da vida teve sede, e aquele que é a própria vida se entregou à morte por mim, por você. Esse é o maior exemplo de humildade, o exemplo de Cristo. Em segundo lugar, também o exemplo de Timóteo, amém? O exemplo de Timóteo. Em terceiro lugar, o exemplo de Epafrodito, que nesse capítulo 2 vai falar acerca da doença que ele sofreu, e aí ele se recupera, graças a Deus, porque Paulo ele falou que poderia passar por tristeza. É interessante isso, depois eu vou explicar melhor para os irmãos. Mas o Senhor deu graça a Epafrodito, agora recuperou a saúde, e Epafrodito agora pode retornar com a carta que Paulo escrevera. O capítulo de número 3 vai falar acerca dos judaizantes, né? Daqueles que o Paulo fala, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado. Então esses são os judaizantes, são os judeus que querem que o povo viva acerca, lembra que a gente estudou Gálatas? Eles querem que o povo viva na servidão, eles vivam na lei de Moisés, que eles se circuncidem e tal. Eles vêm inflamando algumas doutrinas tal, ali para poder querer tirar o povo do foco do evangelho pela graça mediante a fé. E então Paulo ele vai falar, cuidado com os cães, não é? E aí Paulo ele vai ainda dizer, se fosse para me gloriar, quanto mais eu me gloriaria. Ele vai dar o testemunho dele, que ele fala, eu sou judeu, segundo a lei fui fariseu, sou da tribo de Benjamim, israelita, hebreu de hebreus, segundo a lei eu sou zeloso da lei, fui fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel, e vai falando acerca dando exemplos ali, que ele poderia se gloriar, mas tudo aquilo que ele poderia se gloriar, ele colocou-se por perda por Cristo, e ele considera como esterco, como nada para ganhar a Cristo. E ele vai dizer, vocês devem fazer o seguinte, esquece das coisas que para trás ficam, e vai para aquelas que estão adiante de você, e ele vai ensinando acerca disso, e ele vai dizer ainda mais,
que esses homens que pregam essas coisas, o Deus deles são só os próprios ventres, que eles estão preocupados só consigo mesmo, não estão preocupados com o reino de Deus. E ele vai instruir e vai dizer que a nossa esperança não está aqui na terra, a nossa esperança está no céu. No capítulo número 4, ele vai dizer acerca do mesmo sentimento, que havia a irmã Evódia, a irmã Sinti, que estava lá na igreja com problemas, né? Na igreja ali, e estava com desunião, e ele diz para ela, ó, sinta o mesmo no Senhor. E também ele ordena no capítulo 4, versículo 4, para que a igreja esteja alegre, mesmo com diversos problemas. Paulo estava preso, mas mesmo assim exorta a igreja a se alegrar. Então a alegria do crente é ultra circunstancial, não depende da circunstância, não depende dos problemas, não depende das coisas externas. A alegria do crente não está pautada nas coisas externas, nas coisas que nós podemos ter, nas coisas que nós podemos ter, mas a alegria do crente está em uma pessoa, em Cristo. É por isso que nós podemos se alegrar sempre. Amém? O remédio contra a ansiedade, quando você está ansioso, não está inquieto por coisa alguma, né? Antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. E ele fala também para nós pensarmos em coisas boas, no versículo de 8. Ele fala também para nós fazermos. Então ele fala para orar, ele fala para pensar em coisas boas, ele fala para praticar coisas boas, para fazer coisas boas. Ele vai falar no versículo de número 13, vai falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e quando algumas pessoas até interpretam isso fora do contexto, porque não interpreta essa circunstância toda que eu disse para vocês aqui, que Paulo estava preso, ele passou por diversos sofrimentos, tal. Quando não conhece a história de Paulo, você pode usar esse versículo de número 13 até como um mantra para conseguir algumas coisas, né, para ganhar bens para si. Mas não é assim. Versículo de número 13 vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu posso passar por tribulações, por lutas, por provações. Por exemplo, eu fui em Listra, eu fui apedrejado. Em Damasco eu tive que descer no muro, num cesto, para não ser morto. Os judeus em Jerusalém quiseram me matar, prenderam-me em Jerusalém, levaram-me para Cesareia. Eu sofri um naufrágio. Eu cheguei em Malta, ali nadando, no sofrimento. Fui picado por uma cobra em Malta, fui preso. E agora estou aqui e posso dizer para você que todas as coisas, Deus posso todas as coisas aquele que me fortalece. Amém, meus amados irmãos? E por último, Paulo agradece pelas ofertas. Ele fala que a oferta é como um sacrifício que eles estão oferecendo a Deus, de libação a Deus. E ele agradece à igreja pelas ofertas que foram entregues pelas mãos de Epafrodito. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Faça anotação, escreva. Deus abençoe você, em nome de Jesus.